né? E aí, na paternidade de Deus é incrível. O pastor Ney sempre, uma palavra que ele sempre dá para mim até hoje, ele fala assim, os recursos estão aí. Nós não somos homens mercenários, corruptos. Porque se os corruptos se posicionam e o recurso vem, imagine se a gente se posicionar da maneira correta. E sempre debaixo dessa palavra, irmãos, eu caminho. Sempre que eu vou fazer algo, ou eu vou me fluir em algo que vai custar alguma coisa financeira, não é que eu não quero ser pesado, não é que a igreja não pode me ajudar. Muitas vezes o pastor nem fala, mano, está precisando de alguma coisa, está tudo certo, está tudo tranquilo. Eu falo, está tudo tranquilo, pastor. Mas eu fluo debaixo da palavra que ele me dá. Eu não me vitimizo, irmãos. Não fico remoendo, não fico falando, não, podia ser diferente. Porque a obra de Deus não é do meu jeito. É do jeito dele. Tem como funcionar e agir. Você viu que lá no texto lá de Êxodo 13, versículo 3, ou 12, 3, ele vai falar o que vai fazer e depois ele vem falando como fazer. Então toda vez que o pastor nem me dá uma palavra, os recursos estão por aí, mano, corre. Dificilmente eu falo sobre isso aqui. Geralmente eu falo sobre os missionários, sobre a Joyce Rafael, sobre a Adriana e o Williams, falo sobre outras coisas, mas não falo, porque eu fluo debaixo da palavra dele e o recurso chega na minha mão, irmãos, na nossa mão. O recurso vem, um pouco que a Andréa dá, os empresários dessa casa nos ajudam, né? Um irmão do Alex, da Mara, do Alex aqui, da H11, eu nem conheço o irmão dele, irmãos, nunca vi, talvez eu tenha visto por foto, não me lembro, mas ele é um dos patrocinadores nossos, se eu posso falar, mantenedor. Esse cara já nos doou mais de 200 coletes, já nos doou mais de 15 bolas, filtro, tinta para pintar o instituto, tudo, e eu nunca vi o abençoado. Né? Outro dia nós fizemos uma ação aqui, a pastoreada recebeu uma oferta do Japão, irmão. Eu falei, rapaz, tem que vir uns dólares dos Estados Unidos. Inclusive, é porque já veio dólares dos Estados Unidos, nós somos mantidos pelos Estados Unidos, lá pela uma irmã, lá da Igreja San Antônio, que viajou para os Estados Unidos, a Dani, por mais de um ano. Todo mês ela mandava em torno de $100 para nós, que dava, na época dava 1.000 e poucos, R$100, 1.150 reais. Né? Enquanto ela estava trabalhando, não só o marido, ela mandou essa oferta para mim. Hoje ela vive mais em casa, lá, né, em Massachusetts. Falei correto? Puxadinho assim? Então tá bom. Então, mas nos manteve lá, nos ajudou. Então, o desafio do ano 2023 foi o seguinte, irmãos. Nós alugamos a casa em dezembro, em frente ao ginásio que nós fazemos o trabalho semanal, e nós começamos a cuidar de mais de 120 crianças. Às vezes dá 150, às vezes dá 70, às vezes dá 50, mas assim, a média é 90 crianças todos os sábados. Né? E quase todos os irmãos dessa casa já nos abraçaram. Todo sábado no lanche, né, que muitos irmãos nos patrocinam, as empresas dessa casa missionais, né, empresa de contabilidade, agropecuária, empresa da H11, né, que é nosso mantenedor, a DPO do Fernando, todos esses irmãos nos abençoam ano todinho, irmãos. Então a gente nunca retirou nenhum recurso do caixa da igreja, porque não precisou, não que não estava disponível, não precisou. Porque a gente fluiu debaixo de uma palavra. Então não trouxemos peso, está tudo pago, não tem nada, o aluguel pago, até adiantado, às vezes eu pago o aluguel adiantado. Muitos irmãos com decorrer com a dificuldade da vida, porque acontece, né, Drica? Perde o emprego, se aperta, às vezes não nos oferta, mas muitos outros o Senhor levanta. Né? A Sara está ali. A Sara sabe qual é o irmão que eu estou falando, né, minha filha? Eu não sei o nome dele. Fala o nome dele para mim, Sara. É o Ailton. Ailton, se você nos vê, meu filho, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, tá? Te prospere aí no seu serviço. Então, o Ailton, ele nos abençoa até hoje, Sara. Nós mandamos fazer uns coletes novos agora, né, Marquinhos? São os coletes que o Ailton nos doou ainda em 2021. Muitos coletes. Mais de 200 ele nos doou. Novos. Então, a gente flui nessa palavra, irmão. Nessa casa, nós fluímos nessa palavra. Nós andamos. Uma das coisas que eu aprendi é não deixar minha alma vir para fora. Não ser almático, não ser um crente almático, só vai com as outras. Ter um posicionamento firme. Não levar uma instrução para o lado da ofensa, não. Foi que o Senhor me ensinou esses anos. Levar para o lado da instrução. Vou me tornar um homem mais maduro, mais experimentado diante do Senhor. Porque provas maiores virão, irmãos. Dificuldades maiores virão e a gente precisa estar preparado. Quando a gente está muito preparado, a gente não está tanto. Coisas grandes acontecem, dificuldades grandes acontecem. Eu não deixo isso parar, irmão. Toda vez que eu recebo uma palavra que minha alma quer subir para onde eu vou para o lugar de edificação, onde o Senhor fala comigo.
Eu vou aqui, meu Deus, Pai. E a maioria das vezes ele dá um chutinho assim, fica tranquilo, macho. Levanta daí, eu estou contigo. E eu estou contigo, não é que vai dar certo não, tá? Se você não andar segundo o que eu falei, mano, você vai sofrer mais ainda. E eu tenho andado, irmãos, eu tenho tentado cada dia mais andar debaixo de uma palavra de obediência. Muito difícil, e submissão. É muito difícil. Né? É contra a nossa alma, mas é possível, irmão. Toda vez que eu me venço, toda vez que eu quero fazer algo que não é do Senhor e eu consigo vencer esse âmbito, eu cresço um pouco mais. Eu consigo cuidar melhor das pessoas, eu consigo conduzir elas em paternidade. Uma das coisas que eu sei que eu vou fluir é em paternidade, porque eu sou o filho dessa casa, né? Como o Anderson fala, eu sou um filho espiritual do pastor Ney na paternidade, no trato. Então eu também vou fluir nisso, mas eu preciso amadurecer. Preciso amadurecer como filho. E a gente precisa, irmãos, fluir nessa questão da paternidade. Amadurecer, ser homens maduros, mulheres maduras. Não é que todo tempo você vai ser afligida. Não, irmãos, tem hora que é no ombro, né? Eu estou até chorando com a alma. O pastor nem vem cá, mãe. Não fala nada, só me acolhe. Caminha mais um pouco. Olha para cima. As coisas já estão prontas, só é ter acesso a elas. E aí a gente vê uma luz, vê um caminho e a gente vai caminhando. Então eu queria agradecer, faz parte da minha palavra. Mas eu queria falar sobre Jairo. Você abre aí. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou tentar ser bem curto, tá, irmãos? Eu precisava falar isso, é um pequeno relatório, eu não acho que a gente precisa dar, né? Os irmãos veem o ano todo, a gente faz vídeo, manda. Eu creio que a gente precisa pregar a palavra. Mas eu precisava falar isso para os irmãos, né? No ano de 2022, no 2024, o pessoal me perguntou, pastor, como é que vai ser a questão do Instituto 2024, a Casa Social? Eu disse, nós vamos abrir 2 mais, ou 3 mais. Nós vamos para cima, vamos avançar. A obra que Deus tem com a gente é grande, a gente vai se mover de maneira... Por que eu falo tudo isso, irmãos? Porque tudo é orgânico, tem algo para nós, para essa casa. Tem uma palavra sobre nós. Então a gente vai descobrindo esse caminho na oração do dia a dia. O que o Senhor tem para mim hoje, o que o Senhor tem para mim no ano de 2024, o que o Senhor ainda tem para mim no mês de dezembro, o que eu vou viver, Senhor, até o final do ano. O que eu deixei de viver fora do teu propósito, eu quero viver até o final do ano. Se eu perguntar para o pastor Antônio, o ano de 2024 vai ser melhor do que o de 2023, sim ou não? Com certeza. E por que não viver isso com certeza hoje? Por que limitar a ação do poder de Deus? Por que a gente se limita, irmãos? Por que não viver o extraordinário agora, no mês de dezembro, romper, para que as pessoas vejam o sobrenatural de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida? Uma das coisas que atrapalha é o que está escrito aqui. Pula aí. 3. Não, vai. Passa. 22. Pode passar, Caleb. Não, 22 não, filho. 22, deixa eu ver. É isso. Vamos todo mundo ler junto ali comigo? 1, 2, 3 e... Pode parar aí. Senhor, eu te dou graça pela tua palavra. Senhor, eu te dou graça por tudo que vivemos esse ano, na questão social dessa casa, no avanço que o Senhor fez na nossa vida, na vida daquelas crianças. Eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa palavra, te agradecer pela essa igreja, pelas famílias dessa casa, pelos empresários dessa casa, pelos pastores que nos guiam nessa casa, Senhor. Fala conosco. Uma das coisas, irmãos, que nos atrapalha nesses dias é isso. Nós não estamos posicionados no lugar correto muitas das vezes. Aqui nós falamos muito de oração. Nós dizemos de um lugar de permanência, de perseverança. É o lugar onde Jairo estava. De se prostrar e adorar diante de Deus. A gente tem que sair desse lugar, irmão. Por isso que muitas vezes as depressões da vida têm tomado conta do nosso coração. As ansiedades da vida têm tomado conta do nosso coração. Porque a gente abandona esse lugar. O texto vai dizer que ele foi até Jesus, o prostrou, o adorou e depois ele clamou em alta voz. A minha filha está extremamente moribunda, diz o texto aqui da minha Bíblia. Extremamente doente.
extremamente doente. E eu não estou falando de alguém com pouco recurso, não estou falando de alguém que não era alguém naquela época. Era um homem, um administrador, era um bom pastor, um administrador. Ele sabia da religião, irmãos. Ele conhecia Jesus da porta para fora. O que ele não conhecia, da porta para dentro. Ele sabia administrar bem um lugar. Se você for ler o contexto histórico, for continuar lendo, vai falar que já ele tomava conta de pessoas, tinha uma responsabilidade sobre ele. Ele cuidava daquele lugar, tinha pessoas sobre a tutela dele. Ele conhecia Jesus da porta para fora, mas ele precisava conhecer Jesus da porta para dentro. E muitas das vezes, irmãos, nós cristãos, principalmente de muitos anos, nós conhecemos Jesus da porta para fora, do que faz, de uma boa pregação, nada, tá? A pastora Meire é uma mulher que flui, né, nessa nação. Todo lugar ela está na, né, conferência, falando para as mulheres. Foi lá em Santo Antônio, um sonho de infância, nós de Santo Antônio, nós conseguimos levar ela lá, né? Mas a gente vê a intensidade. O que ela é em um lugar de 1000 é um lugar de 30, pregando a palavra com intensidade no coração. Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos voltar para esse lugar de permanência, que é aos pés de Jesus, onde a nossa alma é calada, onde Ele fala conosco. Precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus, ou levantar um clamor de adoração. A pastora Nélia, ela flui, tem um ministério sobre ela, né, de intercessão sobre a nação brasileira. Quantos e quantos dias ela está clamando, apenas ela e o Espírito Santo de Deus, no seu quarto, nas suas madrugadas. O pastor Gisele também é um homem que ora de madrugada. Um dia eu desafiei ele, eu falei, eu oro de madrugada, pastor. Eu sei, pai. Ué. De vez em quando o relógio espiritual bate, né? Então, o irmão, quando eu faço, cadê o José? Ele bota lá, irmãos, estamos aqui em oração no meu todo. 5 e pouco da manhã. Mas é esse lugar, irmãos, onde vai dar firmeza. Entendeu, Paulinho? Lugar de edificação. Para onde Jairo foi? Para os pés de Jesus. Quem poderia resolver o caso de Jairo, irmãos? Talvez um médico, naquela época. Talvez ele poderia ter ido no médico, irmãos. Porque ele tinha recursos. Talvez ele poderia ir em outro lugar, nos curandeiros da época, ou em algum tipo de medicina na época. Mas, irmão, se você continuar a ler o texto antes, lá atrás, você vai ver que Jesus vinha fazendo milagres. Ele vinha curando, ele vinha libertando, ele vinha tirando o demônio do gadareno. Pensa que esse barulho chegou até Jairo. E quando Jairo se viu, irmãos, alguém que só conhecia Deus da porta para fora, se viu com dificuldade dentro de casa, ele não sabia o que fazer. Mas muitas das vezes, nós não queremos ser, eu tenho que mudar minha linguagem, igual diz meu pastor, né? Nobre. Pronto. Estou mudando, em nome de Jesus. Nós não queremos ter essa nobreza, sabe? De deixar, de arriscar tudo e ir aos pés do Mestre. Muitas vezes nós não somos nobres bastante, irmãos. Nós queremos resolver na força do braço, no nosso próprio conhecimento. E a gente não vai para o lugar que faz toda a diferença na nossa vida. Quantos e quantas famílias, irmãos, aqui? Quantos e quantos de nós precisa que Jesus visite a nossa casa? Porque tem algo morto nos quartos, ou dentro de nós, feridas que ainda não foram saradas e estancadas, escondidas, que estão levando à morte. A distração desses dias, irmãos, desse tempo, tem cegado. Quando a gente vê, já estamos mortos. Muitos de nós já estamos mortos. A distração desse tempo, a distração porque nós não estamos no lugar de edificação, no lugar secreto, onde buscamos Deus todos os dias, ou quando nós buscamos, falamos de qualquer maneira, fazemos de qualquer maneira, sem reverência, sem nobreza. Sabe? Sem temor. Como se Jesus fosse algo que nós possamos usar de vez em quando e deixar de lado. Não, irmãos. Ele é para ser buscado constantemente, constantemente. É para nós estarmos aos pés dele constantemente, constantemente, perseverando até o fim. Perseverando no simples, uma das maneiras mais... Nós falamos sobre isso essa semana no encontro pastoral. Perseverar, irmãos. Não tem nenhum mistério não perseverar. Enquanto muitos estão se movendo, se gastando a vida em outras coisas, gastando seu recurso em outras coisas, nós devemos estar aos pés do Mestre, buscando a revelação, buscando a orientação do dia a dia, lendo a sua palavra, amando ao Senhor na prática, dizendo para Ele, Senhor, nós estamos aqui independente do que for, perseverando. Se tiver cura, eu quero cura.
usando a nossa fé para edificar o outro, a nossa intercessão para edificar o outro, para trazer o outro de volta. Eu não posso usar a minha fé, irmão, para abençoar o pastor Antônio, mas eu posso pegar o pastor Antônio com fé e descer ele pelo um telhado, porque se ele não der conta de chegar perto de Jesus, eu jogo ele lá. Eu desço, abro o telhado e boto ele diante de Jesus. O que Jesus falou para aquele homem, para aqueles homens? A fé de vocês vai fazer com que eu cure esse homem. Levanta e anda. Uma fé intercessora, irmãos. Uma oração intercessora. É o que a gente precisa ter. Uma confiança do que aquilo que falamos, homens e mulheres que não são almáticos, uma confiança, irmãos. Não usar sua alma, mas deixar Jesus falar o seu espírito, deixar Deus derramar sobre o seu espírito. E começar a orar com confiança, com fé, igual o pastor Antônio falou. Tendo uma certeza que quando você examinar as Escrituras, que você está orando a palavra do Senhor. Uma das coisas poderosas de se fazer, irmão, no dia a dia, ou nas madrugadas, é orar a palavra. Salmo 119. Se você quiser, ora muito tempo, né? Ora Salmo 119. Começa a declarar. Não pega só o 91, não. Tem muitos Salmos 139. Começa a declarar. Se você não tem uma palavra constante, você não tem uma meditação constante, começa a declarar a palavra. Abra, começa a ler e falar para o Senhor. E aí as coisas vão vindo no seu espírito, a sua alma vai se calando cada vez mais, e Ele vai encher o seu espírito. E Ele vai renovando a sua vida. O novo do Senhor vai entrando dentro de você novamente. As depressões da vida, os caminhos errados vai saindo e Ele vai colocando algo do céu dentro de você. Sabe por quê, irmãos? Nós saímos muito desse lugar de edificação, porque os nossos olhos muitas das vezes estão ligados nas coisas da terra. Somente nas coisas da terra. O que nos aflige hoje são as coisas da terra. Tudo nos aflige. Alguém que não fala com a gente nos aflige. Não deu carona para mim, nos aflige. Cheguei no serviço, a pessoa está de cara virada, nos aflige. Meu Deus, nossa alma está lá em cima. Nós estamos parecendo às vezes, muitas pessoas parecem às vezes aqueles 2 discípulos no caminho de Emaú. Eles estão voltando para a casa deles, irmão, falando mal de Jesus. Falando, cara do céu, não foi nada do que a gente pensou, porque a mente deles estava voltada para essa terra e não para o céu. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim Jesus não abandonou esses homens. Às vezes nós estamos desapercebidos. Deus está todo o tempo com a gente. Deus está todo o tempo com a gente, caminhando do nosso lado, e a gente fica desapercebido. Desapercebido. Ele não está ali, irmão, para fazer tudo que a gente quer, conforme a gente quer. Não é isso. Mas Ele está com a gente. Naquilo que você não consegue vencer, Antônio, eu sou contigo. Nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Uma palavra dessa não é para um irmão almático. É para quem entendeu quem é o seu pai. Aquilo que você não perdoa, comigo você perdoa. Se você deixar o Espírito Santo tomar conta de sua vida, você perdoa. Aquilo que você não consegue vencer e avançar, com o Espírito Santo você consegue avançar. Você caminhar passos largos, com dificuldade, sim, com choro, com lágrimas, sim, mas vencendo todos os dias, avançando todos os dias, não estagnado, irmãos, não deixando sua alma crescer. O Senhor quer nos levantar como uma igreja forte, madura nesse lugar, nessa cidade, nessa nação, homens e mulheres como um farol na nossa nação, famílias curadas, que conduzem suas famílias em paternidade, que cuidam dos seus filhos, dá destino para eles, que ora, intercessoras, profetas de Deus, irmãos. Porque se a gente não se levantar de uma maneira correta, bíblica, os maus se levantam e vão conduzindo, e parece que a gente está cansado. A gente está alheio. Não, se eu trabalho bem, tenho um bom emprego e sou estável, está tranquilo, minha vida, a casa está boa. Não é isso, irmãos. Muitas das vezes eu converso com pessoas que é isso. Não, pastor, está tudo bem. Meu emprego está bem. Estou com algumas coisas, está tudo pago. Não é isso, irmão, não se trata de dinheiro. Eu também converso com pessoas que têm pouco recurso financeiro, irmão, mas tem uma fé, tem uma vida diante de Deus, tem uma graça que muitas mansões desse lugar, desse país não têm. Tem um amor transbordante, tem um rio que jorra de dentro dela, ou de dentro dele, sobre os outros.
Eu falei da pastora Meire, né? Falei que eu já fui abençoado. É um rio que jorra, irmãos. A gente não consegue a bênção só para nós, ela vai jorrando. Ela vai caindo sobre as pessoas, sobre aqueles que andam perto, sobre aqueles que crêem na palavra. Há promessas para a gente. No texto que eu li de Êxodo, irmãos, o povo de Israel, lá atrás, Deus faz uma promessa a Abraão, diz que ele ia ser uma nação numerosa e poderosa, mas o povo está aprisionado aonde? No Egito. Mais para frente, em Êxodo, eles estão lá aprisionados no Egito, vivendo como escravo. E às vezes, irmãos, nós também andamos como escravo. Aprisionado. E até gostamos disso. Até gostamos disso. Tem algo para fazer. Tem alguém que me manda. Que consome o meu dia. A gente não se apercebe que a gente fica ali preso e não flui no propósito de Deus. Nem todo mundo nessa casa, irmão, vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser missionário. Mas tem algo para você. Específico para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos. Quem sabe você vai ser o pastor, seu filho, a sua casa, ou você vai ser um pastor de uma grande igreja, você vai conduzir muitas pessoas, ou vai conduzir um pequeno rebanho para o céu. O povo está ali preso no Egito. Até que Deus manda um libertador lá que desperta o povo. Estou encerrando, irmãos. Que fala com o povo, que conduz o povo, tira o povo daquele lugar. Milagre todos os dias. Maná do céu, coluna de fogo, nuvem. A presença de Deus manifesta através dessas coisas. E o povo murmurando. Às vezes o deserto é para você passar alguns minutos ou 40 dias. E nós estamos rodando o deserto há 40 anos. Muitos anos da minha vida como cristão, irmãos, eu fiquei no deserto, rodando. E eu pegava a palavra, tá? O deserto é lugar de aprendizagem, lugar de... Mas acho que eu não aprendia não, entendeu? Porque eu continuava... Sabe por quê? Porque ninguém teve a paciência, além dessa palavra, pegar da minha mão e me arrancar daquele lugar de procrastinação. Me conduziam a um lugar de adoração profunda. Me ensinar o que é Mateus 6,6, ter paciência comigo, me conduzir a esse lugar. Um lugar, irmãos, que nós precisamos saber para conduzir as outras pessoas. Onde Ele fala com a gente face a face, onde a gente sente o vento que entra nesse lugar aqui. E você olha para cima, tem um ventilador ligado e as bandeiras estão balançando. Quem já esteve aqui? Acho que o Vitor já... As bandeiras balançam. Meu Deus do céu, você chega a se arrupir, irmão. Teve um dia que eu entrei de manhã aqui, tinha uma presença tão gostosa, mas eu fiquei tão temeroso de entrar nesse lugar. Tipo assim, eu falei, será que tem um fantasma? Eu entrei aqui escuro, né, 5 horas da manhã, eu fui ali com um celularzinho. Meu Deus do céu, eu liguei a luz. Passou, pastor? Não. Porque o cheiroso de Jerusalém estava aqui, irmão, onde ele está. Meu Deus do céu. Estava me esperando. Ele queria falar comigo nesse dia. Queria que eu ficasse calado. E ouvisse ele falar. Coisas que são só para nós. Para a minha vida pessoal. Um caminhar diferente. Um alinhamento diferente. Tem algo para a gente viver, irmãos. E eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Tem algo poderoso para você viver, pastor Antônio. Você precisa viver isso. Não pode recuar, irmãos. Nós não podemos recuar mais. Nós temos que avançar ainda mais. Nós temos que avançar ainda mais. E como é que a gente fazemos isso, irmãos? Quando Jairo, irmãos, foi aos pés de Jesus, quando ele clamou, quando ele estava lá aos pés de Jesus e clamou para sua filha, de prontimão Jesus falou que ia na casa dele, começou a caminhar e no meio do caminho tinha lá uma multidão lá e veio uma mulher e tocou em Jesus e ele parou, irmão. Ele parou. E vocês conhecem o texto, né? Ele para, olha para aquela mulher, fala: sua fé te salvou, dá um destino para ela, ela vai para sua casa curada. Mas desse processo a filha de Jairo morre. E os amigos de Jairo, o que eles fizeram? Os principais da sinagoga. Eles foram até Jairo: mano, não tem mais jeito não, morreu. E olha a palavra que Deus tem para a gente essa noite, irmãos. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Não era eu e Andréa falando, que nós somos limitados, né? Andréa até, né? Mas eu e ela somos limitados, né? Somos homens, né? Andréa é mais alto que eu. Era Jesus, irmãos. Crê somente. Talvez você veio até aqui, irmãos. Até aqui nesse lugar. Até dia 2 de dezembro? É 2? 3 de dezembro.
E você vê, Jesus falou que vinha com você no caminho, você colocou a sua empresa, colocou suas coisas, sua vida. Você falou, Jesus, socorre, que o negócio está apertado. Ai, meu Deus do céu. E ele, vou lá, minha filha, mas no meio do caminho tem a pastora Nelly clamando pela nação brasileira. Ele falou, eu preciso parar ali, minha filha, tocar ali em algumas coisas ali, que a mulher está fervorosa. E aí nesse processo todinho, irmão, aquilo que a André pediu, desandou mais ainda. E eu, como um bom amigo da André, que eu faço, ih, minha filha, deu ruim. A menina desandou tudo na tua casa, porque eu sou desse, irmão. Eu sou aquele que leva boas notícias. Eu sou os principais da sinagoga, esse sou eu. Mas aí vem alguém que é melhor do que eu. Crê somente. Que é mais importante do que o meu diagnóstico, do que o meu diagnóstico da terra. Crê somente. Crê somente. Eu não sei o que você veio, não sei como é que você está na sua casa, não sei o que tem que acontecer, o que Deus te prometeu. Se você pensa que Ele está atrasado, eu quero falar para você, olha, crê somente, ainda dá tempo. Ele quer entrar na sua casa e mudar a sua história. Pensa, irmãos, quando Jesus entrou na casa daquele homem, pensa ele curando a filha dele, chamando, olha, acorda, levanta. Pensa ele levando essa menina de novo para a sala, irmãos. Pensa que aquele homem teve que reensinar, irmãos. Pensa na mudança daquela casa, daquela vida, naquela família. A religião naquele dia caiu por terra, irmão. Um pensamento ruim, aquilo que ele tinha aprendido que não era de Deus, que ele só conhecia de ouvir falar, agora ele está vivenciando na prática. Deus, Jesus dentro da sua casa, mudando a história dele. Mas é preciso crer, irmão. Sabe uma das dificuldades que nós temos hoje na igreja? As pessoas não creem mais, pastora Meire. Não creem na palavra. O que Deus pode fazer. O que Ele já fez. Podem subir, gente. A descrença, ela está por aí, a descrença está por aí tomando conta do nosso coração, como se a Bíblia não existisse, ou como se nós tivéssemos que atualizar, mudar, porque é pesado demais, é difícil de cumprir. Não, irmãos, quando nós estamos nesse lugar de edificação, as coisas ficam leves, de obediência, de submissão, as coisas ficam leves. Quando a gente começa a andar no lugar de maturidade, começar a consertar a vida, romper os processos, as coisas vão se tornando leves. Difíceis, mas leves. Nós começamos a viver, irmãos, a paz que excede todo entendimento, que é difícil para esse mundo entender. Tem duas famílias vivendo a mesma situação, mas você é alguém que de fé, que conhece a Deus, sabe que Ele pode. Você fica posicionado, isso. A outra família te olha, meu Deus, é doido. Não, e você está ali rompendo seus processos, avançando, deixando as procrastinações de lado, resolvendo o que tem que resolver e avançando, de maneira prática, pastor Antônio, avançando, entrando nesse manto da paternidade de Deus, sendo conduzido por homens e mulheres de bem. Nessa casa aqui, irmãos, eu posso falar, existem homens e mulheres de bem, homens e mulheres de caráter, pastores de caráter, líderes de caráter, homens de Deus, para conduzir a sua casa, para te dar uma palavra de Deus, para ser o seu discipulador. Existe um Deus que está sobre nós, irmão, nós temos temor sobre isso. Nós não somos uma igreja comum, irmãos, não, nós não somos uma igreja comum, não, irmão, nós somos a igreja de Deus, nós somos um corpo só, estamos ligados a Ele, e o que Ele fala, falou e acabou. Se a Bíblia fala para a gente crer somente, então eu creio. Se Ele fala que ainda tem esperança, então tem esperança. Se Ele fala que pode mudar a situação, pode mudar a situação, porque a natureza, irmãos, está voltada, submissa a Ele. Ei, foi Ele que nos criou, então Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, o que precisamos. Não há nada que foge dos olhos de Deus, irmãos, nada, nem um grão da sua cabeça, nem um cabelo que cai sem a permissão dEle. Então se posicione diante do todo eu sou, se coloque disponível, se levante, irmãos, mesmo de fato, se levante.